meus queridos alunos do sétimo ano. Estou aqui para dar continuidade ao conteúdo. Nós estamos falando do período do Renascimento Científico e Cultural e agora vamos falar sobre as fases desse Renascimento. Nós temos três fases oficiais, né? Que é o 300, 400 e os 500. E também nós temos um outro período chamado período da Renascença, tá? Etapas. O período do 300 é o período onde há o rompimento do período do pensamento medieval para o pensamento do Renascimento. Que é isso? Antes, nesse período é chamado de período da Idade das Trevas. É onde o pensamento humano ele está completamente aprisionado pelos conceitos da Igreja Católica e das lideranças políticas daquela época. Então, nesse contexto, o Renascimento ele é uma espécie de rompimento desse pensamento medieval. E essa fase 300, ela é a primeira etapa. Ela surge na Itália. Três cidades são importantíssimas para esse desenvolvimento do pensamento, que é Gênova, Veneza e Florença. Essas três cidades são importantíssimas na Itália. Então, é a Itália que surge esse Renascimento. E essa fase eu posso destacar o Dante Alighieri, que com a obra Divina Comédia ele faz uma crítica à liderança da igreja nesse período. O período do 400 e 500 eu posso destacar Leonardo da Vinci. É nesse período onde há o ápice do desenvolvimento do pensamento do renascentista. É onde se desenvolve grandes pensamentos racionais, que fazem com que o homem transcenda o seu pensamento em relação à realidade que o homem vive. Entre esses, eu posso citar o antropocentrismo. Esse pensamento antropocentrismo, né, ele é um rompimento da proposta inicial do teocentrismo, que Deus era o centro de todo o pensamento. De tudo que existe, Deus seria esse centro. No caso do antropocentrismo, antropos, essa palavra grega significa o homem, né? Antropos, o homem como centro. Ele passa a agir de maneira racional naquilo que ele está investigando. Então, tudo que vai acontecer agora não é mais Deus como centro do pensamento, e sim o homem. Então, é um desenvolvimento do pensamento humano. Nesse contexto também surge o naturalismo. O que é o naturalismo? Ele vai estudar a fundo a fauna, a flora e o próprio homem. Nesse contexto, os estudos estão voltados à própria natureza de cada um desses elementos que eu acabei de falar. Nós também falamos sobre o classicismo, que é esse período a solidificação do pensamento greco-romano como base. Porque esse pensamento greco-romano, para eles, é muito mais avançado. Ele na questão política, na questão das artes, na questão da própria filosofia, a medicina, a matemática, na astrologia, a astronomia, ou seja, todo esse pensamento greco-romano ele é muito mais avançado do que o pensamento medieval, que foi rompido com esse pensamento. Então, nesse contexto, é enaltecido a capacidade de pensar greco-romana. E também, nós falaremos também um pouquinho sobre o hedonismo. Esse pensamento também, ele vai fazer um culto aos prazeres do homem. Esse, na minha opinião, é o mais perigoso dos pensamentos do Renascimento. Onde o culto ao corpo, o culto ao prazer, né, a admiração pelo belo físico, ele passa também a existir. Né? É claro que o pensamento ele não é uma parte, ele quer fazer o todo, ou seja, ele quer a realização completa do homem, tanto no seu físico como na sua maneira de pensar. E finalmente ele vai falar um pouquinho sobre o racionalismo. Esse pensamento racionalismo ele diz o seguinte: o homem não pode mais obter verdade a partir dos mitos ou do que se diz, mas pelo método de investigação. Então, esse período, ele é um período muito rico, muito importante para a nossa história, mas também ele é um período muito perigoso no que se refere
a destruição da ideia de Deus no pensamento humano. Então, a ideia é realmente você usar o seu racionalismo, né, pensar, porém não descartar a proposta de Deus, né? É uma crítica minha pessoal, mas assim, é importante porque houve um desenvolvimento do pensamento. Eu gosto muito disso. E eles foram patrocinados pelos mecenas. Os mecenas eram os burgueses que patrocinavam todos os artistas daquela época, porque eles não queriam ver só a igreja, né, rica e bem harmoniosa com o ambiente, mas eles também queriam desenvolver. Então foi na época que construíram muitos palácios, muitas praças, muitos prédios públicos, vamos dizer assim, que foram mudaram, né, o ambiente daquela época. Então os mecenas eles foram esses grandes patrocinadores desse período. Então, no mais é isso, é muito assunto, é muito contexto, né? Mas como eu disse, como eu falei, muitas artistas surgiram dessa época, Leonardo da Vinci, o próprio Michelangelo, Rafael, né? São artistas dessa época, né? A gente teve muito desenvolvimento também científico, que posteriormente vieram a se modernizar, que é um outro período que nós vamos falar depois, que é o período da Idade Moderna. Então essa foi a aula de hoje, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.